Olá, caríssimos, caríssimas. Continuando o nosso bate-papo, hoje nós vamos falar um pouquinho da Torre de Babel. A Torre de Babel é uma mitologia que veio para nós dos povos antigos. Lá do Gênesis, final do Gênesis de 1 a 11. Então, a Torre de Babel muitas vezes foi passado para nós que os povos fizeram uma torre e nessa torre falava-se muitas línguas diferentes e ninguém entendia nada. E nessa falta de condições de entender uns aos outros, numa torre que estava indo em direção a Deus, queriam ser igual a Deus, Deus resolveu destruir a torre. Mas, na realidade, quando falamos da Torre de Babel, nós estamos falando de uma realidade lá do Oriente, onde fica o Irã, o Iraque, da realidade dos povos sumérios, 3.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, região da Babilônia também. Então, os povos sumérios tinham muito esse costume de construir torres, e chamavam de zigurate. Essas torres tinham de duas maneiras. Uma, ela era em forma retangular, tinha o primeiro piso, bem alto, as paredes até o primeiro piso, em torno de 5 ou mais metros de altura, o primeiro piso. Em cima desse primeiro piso, menor um pouco do que o primeiro piso, o segundo piso. E depois um terceiro piso, menor que o segundo ainda. Era em forma de pirâmide, em forma fechando, e moravam pessoas ali. Inclusive eram moradas de reis, moradas de gente importante, etc. Essa era uma espécie de torre do zigurate. A outra era em forma de aspiral. Eles iam construindo as escadas por fora. Iam construindo a escada por fora, subindo, até chegar num ponto onde ela funilava. Lá no topo onde ela funilava, tinha-se um cômodo. Esse cômodo era dedicado a Deus. O mesmo vale para outra. O terceiro cômodo em cima também era uma espécie de um templo, onde rezava-se para Deus. Esses dois tipos de torres era muito comum na Suméria. Muito comum, em volta de 3.000 anos antes de Cristo. Então, quando o autor sagrado vai falar da Torre de Babel, ele se refere a essas torres, que era conhecida. Aí ele cria a mitologia, o mito da Torre de Babel, que está na Sagrada Escritura, que cada um falava uma língua diferente, ninguém entendia nada. Na realidade, não havia nada disso. O que o autor sagrado quer dizer é que criou-se a Torre de Babel, uma espécie inspirada nas torres dos sumérios, porque o povo de Deus nunca teve esse comportamento de criar torres. O povo de Deus não teve isso, não fazia parte do costume deles. Mas usou-se esse termo da Torre de Babel, essa questão, para mostrar que quando se fala linguagens diferentes, linguagem do poder, linguagem da arrogância, linguagem de querer mandar, linguagem de querer ser melhor do que os outros, linguagem de querer ser Deus, na linguagem de achar que é o sabe-tudo, que é o melhor de todos, que ninguém está por cima dele porque é mais importante, quando começa a ter muita gente nesse nível, não se fala nada. Quanto mais gente desentendida, menos se anda. Quanto mais desunião, menos se anda. É isso que quer dizer a Torre de Babel. Não é a linguagem que um falava grego, outro falava hebraico, outro falava aramaico, outro falava sumério. Não. Não é isso. É a mesma coisa que nós vamos falar depois em Pentecostes. As línguas de Pentecostes também é muito parecida com isso. Mas isso é para depois. Então, a Torre de Babel é isso. Ela era habitada. E as pessoas não falavam a mesma linguagem. É isso que o autor sagrado quer dizer. Quando eles passaram por momentos difíceis, vocês hão de lembrar disso,
Até Moisés, o pessoal brigou com ele, dizendo que o período das cebolas no Egito era melhor do que o período que eles estavam vivendo, ou seja, o período da escravidão era melhor do que ser livre. Começava-se ali uma outra Torre de Babel. E podemos dizer hoje, quantas Torres de Babel nós temos? Às vezes temos Torre de Babel dentro de casa, temos Torre de Babel na família, Torres de Babel nas comunidades, Torre de Babel nas associações, cada um fala uma linguagem diferente, de repente acaba tudo. Era uma associação muito bem organizada, maravilhosa, e acabou. Acabou porque virou uma Torre de Babel. Alguém começou a ter poder demais lá dentro e achou que era melhor do que os outros. Aí ninguém fala mais a mesma linguagem. Torre de Babel era isso. Toca no sininho, dá joinha. Mais do que isso, sejamos humanos e vivamos em paz.